o módulo 1. Temos ainda o módulo 2 e o módulo 3, que é o módulo de oficina, que é eu e Elione, e o terceiro módulo, que são nós três, eu, Elione e Ciro, né? De modo, então, o que é que acontece? Vejam, o que é que vai acontecer hoje? A ideia é a gente ter um primeiro momento com o Fábio apresentando, tirando as dúvidas a partir da experiência dele. Depois o Ciro retoma aqui o espaço dele, e depois a gente vai fazer uma breve avaliação desse primeiro módulo para a gente iniciar na próxima semana, tá bom? Aí é o momento de vocês. Aí, pode ser, Ciro? Pode. Bom, aí também depende de vocês. A partir do desenrolar, a gente avalia, porque a nossa programação seria começar na próxima semana a oficina, as oficinas, né? E é isso. E a gente explica no momento oportuno. Se não ficar claro o que a Cida quer saber, depois que o Fábio fizer a apresentação, aí eu faço os esclarecimentos. Não tem muita dificuldade, não. Ela vai entender. Mas aí vamos ver a apresentação do Fábio. O momento é de vocês, tá bom? De vocês aí, do Fábio e do Ciro. Fiquem à vontade. Tá todo mundo vendo a tela aí? Tá bom. Tá. Ciro, deixa eu conseguir colocar maior. Tá, calma aí. Ciro, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Se quiser fazer alguma introdução. Não, eu faço aqui. Eu penso que essa imagem que você está colocando aí na tela é a síntese da leitura imanente. Não é? Tudo que existe de técnico, não é? Da leitura imanente, ou seja, saber fazer leitura imanente, se encontra nessa figura aí. Então, eu acho que essa figura é uma síntese bastante profunda, bastante realista em relação. Eu queria, na verdade, ouvir você, ver a sua apresentação, e aí você encerra, e depois eu tento tirar algumas dúvidas da Cida em relação à categoria, que eu acho que na tua apresentação você já vai resolver. Então, acho que beleza. A palavra é sua. Então, tá. Então, é isso, pessoal. Boa noite. Eu trouxe essa imagem aqui mais para esse momento, que eu ia perguntar se o Ciro queria falar alguma coisa sobre isso e tal. Eu não pretendo reproduzir o que já foi extensivamente trabalhado, colocado, discutido aqui pelo professor Ciro nas aulas, muito bem sintetizado pela Luz no encontro passado. A minha preocupação é uma preocupação que parte da identificação das minhas dificuldades iniciais. Então, eu tentei sintetizar quais eram as minhas principais dificuldades no início e tentar trazer para vocês de uma forma experiencial, né? De uma forma que eu vivencio, como eu faço isso hoje, quais foram as formas que eu encontrei e baseados na minha interpretação sobre as minhas leituras, sobre as minhas conversas com o Ciro, sobre as minhas experiências de fazer leitura imanente. Então, o diário etnográfico ele tem esse poder, né? Eu fiz um diário autoetnográfico de como eu faço leitura imanente para poder dividir com vocês essas experiências. Então, eu dividi a apresentação, essa exposição, né, essa conversa, em dois momentos. O primeiro momento que eu chamo de o significado, né, que é o significado que a leitura imanente tem para mim, ou seja, como que eu consegui aprender a leitura imanente a partir dessas experiências. E o segundo momento é a metodologia, como eu trabalho o método da leitura imanente nos meus estudos. Então, a apresentação está dividida dessas duas formas. A primeira, eu vou falar, mostrar alguns slides para vocês com algumas reflexões e com algumas pontuações, e o segundo momento eu vou, além de mostrar isso de forma sistematizada nos slides, eu vou mostrar alguns textos que eu tenho marcados, que foram trabalhados literalmente, que não são textos que eu
preparei para mostrar para vocês. Na verdade, são textos que eu estudei. Então, vocês vão ver ali os meus rascunhos, a minha forma de escrever, de marcar, de sublinhar, de comentar no texto em si. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, eu inicio esse primeiro momento com essa pergunta, né? O que é o método dialético da leitura imanente na minha vivência? E eu destaco essa palavra vivência porque eu queria dissociar ela de experiência, né? Eu não vou ler essa citação aqui, que é uma citação do Bauman, numa entrevista que ele fez na Folha de São Paulo, mostrando exatamente qual é a diferença entre experiências e vivências. Para ele, resumindo, as experiências elas estão num campo mais objetivo, são a forma como que as coisas nos afetam. E as vivências, elas estão num campo mais subjetivo. É como a gente experimenta subjetivamente o mundo concreto. Então, esse primeiro momento, eu quero falar para vocês das minhas subjetividades, dos meus sentimentos, das minhas vivências com os estudos. Para mim, a leitura imanente ela é uma técnica, né? Ou eu poderia dizer que ela é uma tecnologia, mas uma técnica no sentido de tecne, da antiguidade, dos gregos, né? Não uma técnica como a gente concebe hoje, né? Uma técnica voltada para utilidade prática, para utilitarismo, que tem a ver com um acúmulo de consumo, o consumo, o descarte e o produtivismo em si, mas uma técnica no sentido grego, no sentido estoico, que é lá onde está fundada a base, uma das bases da leitura imanente, né? Na antiguidade, na cultura helênica, greco-romana, que é uma ideia de técnica de si, uma técnica de conhecer no ato de produzir, né? O esculpir-se no ato de esculpir, né? Seria um cultivo de si. Então, para mim, a leitura imanente é uma técnica, sim, mas ela é uma técnica com esse olhar da antiguidade, não uma técnica no sentido no sentido usual que foi dada essa palavra ao longo do tempo na modernidade. Então, essas são esses dois são os primeiros pontos que eu gostaria de fazer essa cisão, né, de dissociar a técnica da técnica no sentido antigo e a experiência da vivência. Então, aqui eu quero falar das minhas vivências com essa técnica que eu percebo que é a leitura imanente. E, para ilustrar o que é essa técnica, no sentido de cultivar a si mesmo, de esculpir-se a si no ato de esculpir, eu trago umas fotos de um escultor que fez parte da minha vida, da minha vivência. Nelson Rodrigues é o meu avô, e a vida inteira ele fez esculturas como modo de vida. Ele sempre se recusou a vender uma obra de arte dele, sempre se recusou a dar preço a esse tipo de coisa, e se alguém fosse lá oferecer algum dinheiro para uma das artes dele, ele presenteava as pessoas e falava que esse era o hobby dele, a forma dele de se encontrar com ele mesmo. Essas eram as palavras que ele dizia. Então, depois da aposentadoria, ele começa a fazer isso muito jovem, porque era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar brinquedo para os filhos, o meu pai, os meus tios, e ele começa a fazer brinquedo de madeira para presentear, para dar para os filhos, e acabou autonomamente nessa escultura dos brinquedos, se aprimorando e se tornando uma pessoa muito sensível e muito consciente. Todas as esculturas do meu avô, era possível a gente encontrar uma característica dos excluídos, né, dos esfarrapados do mundo. Todas as esculturas do meu avô, que não tinha nenhuma formação crítica, a gente nunca viu meu avô envolvido em algum contexto discursivo nesse sentido, mas o seu olhar sobre
essas questões estão todas nas esculturas que ele deixou. Então, sempre a gente encontra nas esculturas a mulher, o índio, o negro, o louco. Aqui tem uma escultura que ele fez do negrinho do pastoreiro, um bêbado, que ele encontrou uma goiabeira caída no chão e esculpiu um bêbado. Então, essa referência dessa técnica enquanto técnica de si, enquanto construção de si, né? Formar-se a si enquanto no ato de fazer alguma coisa, em alguma atividade cotidiana, é uma experiência que, retomando, estudando a leitura imanente, fazendo os diários etnográficos, me veio à memória esse modo de vida, que era um modo de vida do meu avô, que eu sempre tive presente. Eu também aprendi a fazer essas esculturas, mas não tinha essa consciência. Então, a leitura imanente me faz retornar à minha infância e perceber e conseguir entender melhor o que é essa técnica, né? Essa técnica de si. E, baseado nisso, eu resgato uma fala do Aristóteles que eu acho que fala bem sobre isso, né? Que é: para conhecer o que queremos fazer, temos que fazer as coisas que queremos conhecer. E é o que o Ciro sempre fala, isso ficou sempre marcado em mim. O saber está no fazer, o fazer está no saber. E é nesse sentido também que a leitura imanente é imanente, né? Então, isso tudo faz parte da forma como eu hoje percebo, sinto e vivencio a leitura imanente. Então, para mim, numa outra definição, além de técnica, a leitura imanente é uma bússola, né? E aí eu brinquei aqui na hora de fazer os slides que ela é uma bússola do escreviver, porque no encontro passado o Ciro ele falou uma frase que me impactou, né? Que ele disse: escrever é viver, né? Então, da mesma forma que o meu avô ele se constituía, se esculpia enquanto fazia sua atividade artesanal, sua atividade de artesão, e ele se formava nessa atividade, né? Nesse fazer, ele se fazia no momento em que fazia as suas esculturas. É assim que eu entendo a leitura imanente, e que eu acho que a fala do Ciro fica presente nisso, né? Que na hora que nós estamos escrevendo baseado no método da leitura imanente, nós estamos nos escrevendo, nos constituindo. Então, eu lembrei, né, dessa fala do Ciro do encontro passado. E também de uma fala da Cida, que tem a ver com essa ideia de bússola, que sempre ficou muito forte na minha cabeça. A princípio, eu fiz uma imagem do GPS, eu ficava pensando, nossa, a leitura imanente é um GPS. No GPS, aí, depois do GPS, isso evoluiu para a bússola, né? Eu achei mais rústico falar de bússola, né? Mas o sentido que eu percebo de GPS, de bússola, está nessa frase que a Cida fala. A leitura imanente dá sentido à nossa vida, e a bússola faz isso, né? Ela dá sentido. E eu penso que ela dá sentido nos dois aspectos. Na hora que a gente entra para ler um texto, para estudar um texto, ou mesmo para escrever um texto, a leitura imanente, os seus momentos, ela funciona como essa bússola. Porque a gente entra no texto já sabendo o que a gente precisa buscar, com qual objetivo, quais são as unidades que são importantes serem identificadas naquela leitura, na primeira leitura, na hora de escrever, enfim. Então, sim uma bússola nesse sentido de nos guiar dentro do nosso estudo e, ao mesmo tempo, imanentemente, ela é uma bússola que acaba dando sentido à nossa vida. Eu sinto isso, a minha vida foi modificada, foi transformada. Hoje tem um sentido diferente, muito mais significativo do que antes. Não vou dizer que foi o único momento da minha vida que a minha vida teve sentido, já teve outros momentos em que outras coisas deram sentido à minha vida, mas hoje, no atual momento, no momento que eu encontro a leitura imanente ela imputa um novo sentido à minha vida, né? Então,
eu concordo com a fala do Ciro, que escrever é viver. Hoje, quando eu escrevo, eu sinto que eu estou me constituindo, vivendo, e que a escrita faz parte do meu modo de ser, né? E a leitura imanente dá sentido à nossa vida. Então, essa imagem que eu faço da bússola, que ela dá sentido aos estudos, dá sentido à nossa vida, à nossa escrita, à nossa leitura, enfim, acaba dando sentido à nossa existência. E aí eu faço essa reflexão. Assim como uma bússola, a leitura imanente é, para mim, uma tecnologia, mas uma tecnologia fundada na tecne, que nos forma enquanto ser, ao mesmo tempo que nos mantém presentes em nossos sentimentos, percepções e outros aspectos subjetivos à medida que realizamos as nossas atividades de estudo. Então, eu sintetizo essa minha percepção da leitura imanente nessa reflexão. Mas aí, a leitura imanente dá sentido à nossa vida, diz a Cida, e eu pergunto, mas como? E aí eu resgato uma fala da Luz do nosso encontro passado, que ela diz, e que até chamou a atenção da professora Elione, que a leitura imanente através da leitura que está imanente à escrita. Então, a leitura imanente dá sentido à nossa vida através da leitura que está escrita, que está imanente à escrita. Mas eu me permito dizer que também, concomitantemente, através da escrita, está imanente à vida. Então, a leitura que está imanente à escrita e a leitura que está imanente à vida, que está imanente à própria leitura. Que leitura? A leitura e a escrita de si, da palavra e do mundo. Então, é nesse sentido que a leitura imanente é, na minha visão, uma técnica de si. Sim, eu concordo com todas as proposições do Ciro em relação a isso. É um cultivar-se a si em busca das nossas potencialidades, ou, como diria o Paulo Freire, da nossa vocação ontológica de ser mais. É nesse sentido que eu penso que a leitura imanente ela é uma bússola que dá sentido à nossa vida. Ela dá sentido à nossa vocação de ser mais. Então, eu encerro essa reflexão sobre como eu sinto, né, a leitura imanente dessa forma, e inicio os momentos da leitura imanente a partir da minha percepção. Então, como eu percebo os 4 momentos da leitura imanente? Eu percebo o diálogo crítico e os outros momentos, as unidades, o diário etnográfico, a interpretação compreensiva. Porque vocês vão perceber, à medida que vocês vão fazendo, que não tem condições de fazer o diálogo crítico sem trabalhar com as unidades significativas. Na minha vivência, na minha experiência, as unidades significativas, assim como o diálogo crítico, eles estão sempre em conjunto e com os outros momentos. Porque, à medida que eu vou identificando as categorias, identificando os conceitos, identificando as unidades epistemológicas, que são os objetivos do autor, definindo qual o meu objetivo ao ler aquele texto, quando eu vou identificando essas coisas, eu vou enriquecendo o meu diálogo crítico. Então, o diálogo crítico ele funciona como um fio condutor, né? É sempre ele, na minha perspectiva, que vai conduzindo os outros momentos concomitantemente. O diálogo crítico ele serve para eu questionar o autor, mas também quando eu começo a buscar sentidos, quando eu começo a buscar os conceitos das categorias, e eu não fico somente dentro do texto do autor, quando eu sinto necessidade, eu vou buscar a visão de outros autores sobre aquela categoria, e no momento que eu faço isso, eu enriqueço o meu diálogo crítico, porque é quando eu faço uma triangulação de autores que trabalham com a mesma categoria, que eu começo a ter mais capacidade de construir uma crítica, ou um diálogo crítico, ou até mesmo concordar com aquele autor sobre determinada categoria. Por exemplo, eu vou trabalhar com a categoria ideologia, então eu vou pegar o Marx falando da ideologia, vou pegar outros autores que falam da ideologia e vou ver quais são as diferentes
perspectivas sobre a categoria ideologia. Para quê? Para eu conseguir enriquecer o meu diálogo crítico. Então, é dessa forma que eu vou trabalhando os 4 momentos de forma imanente. O diário etnográfico também não tem nem como dizer. No momento em que eu estou fazendo essas buscas, no momento em que eu estou refazendo o meu diálogo, ou questionando, ou fazendo as perguntas problematizadoras, né? No momento que eu vejo um conceito, uma categoria que não fica muito claro para mim, eu registro essa minha dúvida, essa angústia, essa não compreensão, ela acaba me trazendo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não estou vendo vocês. Eu vi que alguém comentou no chat. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa diretamente comigo, pode interromper, me chama, porque eu não consigo visualizar o chat, tudo bem? Então, é isso. Beleza. O diário autoetnográfico funciona também dessa parte. No momento em que eu não compreendo um pressuposto, não consigo compreender muito bem a categoria, eu faço questionamentos aos autores, né? O autor fala, é preciso promover a emancipação. Se ele não explica isso, se eu não encontro isso, eu coloco lá do lado, mas como? Como o autor pretende fazer isso? Então, é como se ele estivesse na minha frente e eu estivesse conversando com ele. Tá, mas como você vai fazer? Como você vai promover essa emancipação? E aí eu começo a procurar no texto. À medida que eu não encontro, eu vou buscar em outros. E mesmo que eu encontre, e se eu não tiver uma clareza, uma segurança sobre essa categoria, é uma característica minha. Eu não consigo ficar trabalhando só com a visão daquele autor. Eu sei que a visão daquele autor sobre aquela categoria dentro daquele texto, ela é a mais importante, porque eu estou trabalhando o texto daquele autor. Mas eu me sinto na necessidade de ir em outros autores para enriquecer a minha visão sobre certa categoria. Estou falando categoria, mas sobre categorias, sobre conceitos, sobre as outras unidades. E penso que a partir do momento que eu passei a fazer dessa forma, eu comecei a enriquecer o meu diálogo crítico e ampliar as minhas percepções e o meu conhecimento sobre determinadas categorias que eu trabalho. E aí, sobre a leitura, sobre o diário etnográfico, eu não sei eu sei, com certeza a maioria de vocês não sabe, mas durante 4 anos da minha vida, eu estudei e pratiquei meditação com um monge butanês, né? E uma das funções da meditação budista tibetana é a presença, o cultivo de estar presente em si no momento que as coisas estão acontecendo. Então, tinha umas frases que o monge falava sempre, que era o seguinte: quando você estiver andando, saiba que está andando. Se estiver deitado, saiba que está deitado. Se estiver caminhando, saiba que está caminhando. Se estiver comendo, saiba que está comendo. Se estiver cantando, saiba que está cantando, e por aí vai. E eu sinto o diário etnográfico dessa maneira. No momento que eu estou estudando, escrevendo, eu fico presente para as sensações, para os sentimentos, para os pensamentos, para as ideias que estão acontecendo comigo, não depois, mas no exato momento em que essas ideias acontecem. Então, na minha percepção, o diário autoetnográfico é uma atitude de estar presente a tudo que acontece enquanto estudamos, no exato momento em que essas coisas acontecem. É estar presente para o que sentimos, como sentimos, e para como esses sentimentos e sensações nos afetam, como geram novos sentimentos, pensamentos e sensação. É um modo de perceber como vivenciamos a experiência do estudo. Então, é dessa forma que eu descrevo a minha relação com o diário etnográfico. E a interpretação compreensiva, ela também acontece em relação aos outros momentos, porque mesmo que ela seja, como eu falei há 2 encontros passados, na minha percepção, um ponto de chegada, ela vai acontecendo e se constituindo, se costurando, desde o primeiro momento que você
identifico uma categoria e o conceito daquela categoria. No momento que você faz isso, você já vai compreendendo o que aquela categoria quer dizer e fazendo as suas interpretações através do diário crítico, do diário etnográfico, do diálogo crítico. Então, embora ela seja o último momento, um ponto de chegada, ela também acontece dessa forma imanente, porque desde o início a gente está trabalhando essa compreensão. A diferença é que a gente se propõe, no final, a escrever um texto sem consulta para fazer uma autoavaliação do quanto eu consegui absorver daquele estudo que eu fiz. E aí vocês vão ver que eu faço isso de uma forma particular. Bom, vocês vão ver mais para frente como eu faço a interpretação compreensiva. Bom, até aqui é isso, né? É dessa forma, imanentemente, que eu percebo e que eu trabalho a leitura imanente e os seus 4 momentos. Então, eu identifico ocultamente, né, um método dentro do método, né, da leitura imanente. A gente trabalha com identificação o tempo inteiro, a gente está identificando categorias, conceitos, a gente trabalha com a interpelação o tempo inteiro, a gente... eu acho que isso já acontece normalmente, a gente só não tem a gente só não tem o costume de registrar. Trabalhamos com inferência o tempo inteiro e com interpretação. Então, esses são os 4 elementos que eu identifico que são muito presentes na minha forma de trabalhar a leitura imanente. E aí a gente chega no segundo momento, né? Como eu estudo através da leitura imanente. Eu divido o meu trabalho da leitura imanente em 4 etapas. Tá? A primeira etapa é uma primeira leitura. Então, vamos trazer aqui um texto, um artigo de 12 páginas. Então, eu faço uma primeira leitura nesse texto, e onde eu tomo notas. Esse texto pode estar impresso ou pode estar no PDF. Se estiver impresso, eu vou fazer notas com lapiseira, e aí vocês vão ver que eu faço isso de uma forma que o dia que vocês pegarem um livro do Ciro, vocês vão perceber que eu tentei absorver algumas coisas alguns desenhos, algumas coisas que ele faz também e que eu penso que ajuda bastante. Vocês vão ver no texto que eu vou compartilhar com vocês. Então, faço essa primeira leitura, onde eu tomo notas, faço marcações textuais, marcações gráficas. Eu sou muito visual. Então, eu trabalho muito com elementos gráficos, com imagens, com desenhos. Isso me ajuda no processo de memorização, né? Então, essa primeira leitura, ela tem esse objetivo. Fazer as minhas primeiras marcações textuais e gráficas sobre as minhas percepções, meus diálogos, o que eu consigo aprender, o que eu consigo questionar ali naquela primeira leitura. A segunda etapa, e aí, só voltando aqui, eu chamei de etapas mesmo, porque é uma depois da outra mesmo, e também chamei de etapa para não confundir minhas 4 etapas com os 4 momentos que são imanentes. As minhas 4 etapas, elas não são imanentes, elas são separadas mesmo. Primeiro eu faço de uma forma, depois eu faço de outra. Então, a primeira leitura, e aí a segunda leitura é uma leitura que eu faço escrita das anotações em um caderno ou editor de texto. Então, eu fiz a primeira leitura, fiz aquele monte de marcação, depois eu venho fazendo uma segunda leitura e passando para o papel ou para um editor de texto todas as anotações que eu fiz na primeira leitura. Isso funciona muito bem para mim, me faz memorizar muito o conteúdo. E aqui sempre surge, nessa segunda leitura, nessas anotações sobre as primeiras nas anotações sobre as primeiras marcações na primeira leitura, sempre surgem novas questões, novas anotações, novas dúvidas que não tinham aparecido na primeira leitura. Então, penso que a segunda leitura não é mais importante, mas ela é muito importante. Eu não consigo hoje fazer leitura imanente sem fazer essa segunda leitura, transpassando todas as minhas anotações e mais as novas para um papel ou para um editor de texto. E aí, a terceira leitura. Então, faço a primeira, a segunda,
e a terceira leitura e a escrita esquemática. Como eu trabalho, como eu falei, muito com visual, eu faço a terceira leitura, e aí essa leitura não é mais a leitura do artigo, do texto, é a leitura das minhas anotações que eu fiz no caderno ou no editor de texto. E eu faço essa leitura para quê? Para criar mapa mental, tabela, desenhos, baseado nas minhas anotações. Então, a terceira leitura, ela ela quase não tem texto, né? A segunda leitura, ela produz um monte de texto, e a terceira leitura, ela transforma todos aqueles textos em desenhos. Eu vou tentar abrir um site aqui, onde eu uso um mapa mental, não agora, mas depois, para vocês verem como que eu faço essa questão dos esquemas nessa terceira leitura. E o último momento, que é a interpretação compreensiva, que eu trabalho a redação sem consulta sobre o tema, exatamente como propõe ali o Ciro no livro dele, mas eu faço ela em 2 momentos. O momento do esboço, onde eu faço uma avaliação, eu faço a interpretação compreensiva, sem consulta, com nada, e depois eu faço uma avaliação. Se eu achar que ela não foi satisfatória, eu faço uma nova leitura das minhas anotações, dos meus desenhos e do artigo que foi marcado, e aí sim eu tento aprender mais, e aí sim eu faço literalmente uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, como manda o figurino na interpretação compreensiva. Bom, então, aqui eu vou dar uma parada nessa apresentação, porque aí eu quero mostrar para vocês as minhas anotações, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o tempo? Alguém me ajuda? Vai que está ótimo. Não se Ótimo. preocupa com o tempo, não. Tá, deixa eu botar aqui. Bem o Ciro mesmo, não se preocupe com o tempo, não. Tá ótimo. Claro, pessoal, tô conseguindo fazer entender a maneira como eu trabalho? Sim. Tá, perfeito. Melhor não podia. Tá, então eu vou... Não sabia que tu era budista, não, mas... Eu também estava pensando nisso. Como é que faz, Fábio, para ficar presente nos momentos? Porque é impossível conseguir se manter presente, principalmente na hora de uma leitura, que você... É um controle da mente. Você falando, eu fiquei lembrando quando eu tô lendo, que às vezes eu tô lendo, e aí eu lembro que eu tô lendo. Eu digo, eita, tô lendo. Aí eu tenho que voltar até onde eu acho que eu entendi, porque tem hora que eu me perco na leitura. Eu tô lendo um negócio ali e viajo. Acho que é uma das maiores dificuldades. Essa pergunta é fantástica. Eu fiz essa pergunta para o monge, né? Eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, o Lama, a gente chamava de Lama. Lama, como que faz? Porque eu me perco nos meus pensamentos toda hora. E aí ele falou o seguinte, até o Buda fazia... Aí ele falava assim, não, eu perguntei assim, como que eu faço para silenciar a minha mente? Porque a minha mente é um turbilhão de coisa. Ele fala assim, morre. Aí eu falei, morre? Ele só silenciar a mente quando morre. Não é possível silenciar a mente, uma vez que a natureza da mente é essa coisa. Aí ele trouxe para mim uma imagem do mar, né? É a onda que vai e que vem. E a nossa mente, os pensamentos são como essas ondas do mar, né? Que vão, que vêm, que vão, que vêm. Aí eu falei, tá bom, e como faz? Ele não tenta controlar. Não tenta controlar esses pensamentos. Porque à medida que você se opõe a essa natureza da sua mente, você vai ficar preso nessa luta contra a sua mente. Apenas perceba como funciona a sua mente e vai lidando com ela como ela é. Então... Muito difícil, por sinal. Perceber a mente como ela é. Não é tão difícil assim, não. A leitura imanente, além da percepção, ela só sugere para registrar. Só sugere para registrar. As coisas vêm, registra, depois pensa. Porque é fazendo esse registro que a gente começa a aprender a lidar com a mente. Não é para resistir e nem para inibir. É para a gente aprender a conviver registrando o turbilhão que a mente produz. É claro que a gente nunca registra tudo. É sempre uma tentativa. A gente sempre está correndo atrás disso.
Mas Sêneca ensinou que o registro, não é, com o registro, de maneira sistemática e persistente, a gente aprende a ter a tranquilidade na alma, a gente alcançar a tranquilidade, aprender a conviver, não é, com as forças interiores e com esse movimento da mente. Então, como é que nós podemos operacionalizar concretamente isso? Registrando. Registrando, escrevendo. Claro que os registros nunca vão ser suficientes e nunca vão alcançar a velocidade, né? Mas esse registro minimiza a possibilidade da gente ficar angustiado com essa dinâmica mental, né? Eu penso que não resolve, mas... É impossível a gente capturar a nossa mente o tempo inteiro justamente por essa natureza, essa coisa, né? E era isso que eles falavam, não, nem resiste e nem aceita, apenas tenta perceber o máximo que você puder daquilo que você sente no momento em que você sente. E Fábio, isso daí tem uma coisa muito importante, porque essa possibilidade de você registrar e perceber que tem um hiato é uma forma de responder a pergunta de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Exato. Né? Então, como é que você pode se conhecer? É fazendo isso, tentando, né, perceber o quanto que a tua mente é mais veloz do que o teu registro, e assim a gente vai se conhecendo aos poucos. Uma coisa que eu aprendi, foi muito interessante, e com o exercício... Outra coisa que eles me falavam lá, que era muito importante, falavam assim, se você quiser ficar forte, bonitão e saradão, como que... Não falava com esses termos, porque, imagina, ele era um butanês que não falava português, falava um inglês horrível, e eu tinha que tentar entender. E tu aprendeu a meditar desse jeito, parabéns, meu filho. Já é difícil no português, a pessoa com um cara que nem fala inglês direito. E aí, ele falava exatamente essa questão. E aí, ele falava isso. Como que você consegue ficar saradão, bonitão, magrinho, sem ir para academia ou sem fazer exercícios físicos? Não é possível. Construir uma mente saradona, magrinha, em alta performance, também tem que ter um exercício. E esse exercício Fábio, não pode ser do corpo, tem que ser um exercício. Eu estava com vergonha de trazer esse exemplo, porque eu falei, não tem nada a ver, mas quando você estava falando, a única coisa que eu conseguia fazer referência é com a academia. É o único momento do meu dia que eu consigo focar no que eu estou fazendo. É na hora que eu estou fazendo exercício. É o único momento que eu estou presente, de verdade, fazendo academia. Por isso que eu vou todo dia. A única coisa que eu não tenho preguiça de fazer o dia inteiro é a academia, porque o resto do dia é perdido. Só estou presente mesmo no exercício. Existe um psicólogo, eu fiz uma especialização em psicologia positiva, né? Uma psicologia, enfim, vamos deixar o conceito disso para lá. Mas tem um psicólogo que ele trabalha num conceito chamado conceito de experiência de flow, né? Experiência de fluxo. E ele fez uma pesquisa exatamente com as pessoas que fazem exercício físico. E ele percebeu que existem alguns momentos da nossa vida, principalmente nos exercícios físicos, que um momento em que a gente fica imerso naquela experiência a ponto de não ter consciência da nossa fome, consciência da nossa... Da dor, exatamente. E ele diz que esse é um momento plenamente presente. É um momento que você está plenamente presente no que você está fazendo. E não tem nenhum momento que eu me encontro mais presente do que na escrita. Isso eu já falava antes de eu conhecer a leitura imanente, eu falava para a Renata, olha, o único momento em que eu estou em estado de flow, né, que é o nome da teoria, depois o nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi, uma coisa assim, é um psicólogo. E aí ele Csikszentmihalyi, uma coisa assim. Estado de flow. Se colocar no Google estado de flow, vai aparecer a teoria desse cara. E aí eu sempre falava, Renata, o único momento que eu consigo me encontrar no estado de flow é na hora que eu estou escrevendo, nem lendo. Lendo eu me perco muito. Agora, no momento que eu estou escrevendo, e se eu estiver escrevendo algo com propriedade, algo que eu desenvolvi uma memória através de um estudo, esse momento de escrita
eu perco os meus julgamentos sobre as coisas, sobre a fome, sobre a dor, sobre a posição que eu estou sentado, enfim, eu me encontro nesse estado de flow. E a maioria dos estudos que esse cara fez sobre o estado de flow foram com profissionais de educação física, com jogadores de futebol, porque, segundo ele, são as experiências físicas, né, dos exercícios físicos, são os momentos em que mais a gente entra em estado de flow. Bom, Fábio, diga. É o seguinte, é importante a gente fazer colocar uma ênfase no que você acabou de falar, não é? Porque é justamente isso que é um dos objetivos da leitura imanente. Um dos objetivos da leitura imanente é, através da escrita, as pessoas... Porque, veja, isso não é uma coisa que acontece por acaso só com você, ou acontece só comigo, ou acontece com outras pessoas, né? Eu tive uma experiência muito interessante, né, com 3 turmas da graduação da psicologia. E aí, nessa experiência, tinha pessoas que tinham uma ansiedade muito grande, né? A Luz também tinha uma ansiedade muito grande. E através da escrita sistemática, quer dizer, você imagina o seguinte, toda semana, na aula de Sociologia da Educação, você tinha que entregar a leitura imanente de um capítulo. E a leitura imanente de um capítulo, todos os alunos sempre era mais do que 15 páginas, 20 páginas. E na aula seguinte eu entregava, não é, esses trabalhos corrigidos. Então, quando chegou depois de 6 meses, as pessoas, elas já estavam, elas tinham atingido isso que você atingiu, que é começar a sentir o prazer com a escrita, sentir o sabor com a escrita, a tal ponto que tinha estudantes que faziam a seguinte declaração: durante o dia, às vezes eu perdia um tempão nas redes sociais, ou no Facebook, ou no WhatsApp, falando com um e com outro. Na medida que a leitura imanente tem uma implicação. Qual é a implicação? Fazer com que as pessoas estudem todos os dias e escrevam todos os dias, não é? Isso passa a gerar uma disposição subjetiva, nos termos de Bourdieu, que as pessoas, sintomaticamente, elas começam a escrever e a sentir isso que você está sentindo. Então, eu só queria dizer o seguinte, não é? Quando nós estudamos de maneira sistemática e de maneira regular, não é? Isso que o Fábio está fazendo, que o Fábio está falando, não acontece só na meditação ou só na educação física ou em qualquer outro lugar. Isso passa a ser algo presente no próprio estudo. Bom, depois eu vou fazer algumas considerações sobre a apresentação do Fábio, mas eu só queria adiantar uma coisa importante. Uma coisa é a gente estudar para fazer prova, para fazer tese, outra coisa e fazer dissertação. Fazer tese, dissertação, prova é uma coisa, as pessoas podem fazer. Outra coisa é personificar a forma social de estudioso. Outra coisa é fazer o estudo como modo de vida. Outra coisa é fazer do estudo uma fonte de prazer e uma fonte de realização humana. Essa fonte de prazer e essa fonte de realização humana é fazer da vida uma obra de arte. Não tem preço. Está fora do tempo, é hobby. Isso é hobby. Isso é anticapitalista. Então, é claro que isso é difícil. Né? É claro que isso exige muito das pessoas, mas o Fábio, a apresentação dele é um testemunho de que isso aconteceu. Não é? Quer dizer, e ele não precisou muito tempo. É claro que ele já tem toda uma trajetória, coisa e tal, mas o encontro de Fábio com a leitura imanente é menos de 1 ano, e ele está mostrando a autonomia dele. Autonomia, quer dizer, eu sou marxista, eu não utilizo nem o termo vivência, que vai para a fenomenologia, e nem o termo experiência, que vai também para a fenomenologia, mas é uma fenomenologia pós-estruturalista. Mas eu não me incomodo com isso. Não é? Eu prefiro a terminologia,
atividade humana sensível, porque me faz o contato com Marx. Mas se ele está se sentindo à vontade em falar em vivência, não sou eu que vou castrar ele ou ficar corrigindo, porque ele não está dentro da ontologia lukáciana. Eu acho que tolher marxisticamente as pessoas para desenvolver a sua criatividade, em vez de contribuir, atrapalha. Por quê? Porque eu acho que é isso mesmo. O estudo, a leitura imanente, abre a possibilidade para as pessoas reinventarem, de acordo com as suas vivências, não é? Um modo de estudo. Então, assim, o que o Fábio está mostrando é isso, as potências e as possibilidades de cada um viver de uma maneira singular a leitura imanente. Então, por isso que eu falo, leitura imanente não é uma camisa de força. É um meio da gente se libertar e da gente se encontrar no mundo, pelo estudo. Dá um sentido à nossa existência pelo estudo. Né? Por quê? Porque esvaziaram a universidade, esvaziaram o ensino médio e o ensino fundamental desse sentido que a gente está resgatando dos gregos. E é possível fazer, porque quando o Fábio apresenta, não é, a forma como ele assimilou a leitura imanente, ele está mostrando isso. Eu acho que isso que é importante a gente aprender e a gente prestar atenção. Como é que o Fábio personifica a forma social estudioso? O que ele traz de novo? A singularidade dele, não é? A autonomia dele em relação a ele construir o seu próprio discurso, a sua própria fala e conseguir associar a leitura imanente com a arte do avô dele. Isso é a questão fundamental, né? Porque é isso que o que está presente aí é o processo de emancipação intelectual do Fábio. E assim pode acontecer com diferentes pessoas. Então, o que eu acho interessante nesse curso, não é? Nesse curso que a gente está discutindo produção textual, é isso que Fábio falou. A produção textual só tem sentido se nós percebemos que nela nós também estamos sendo produzidos. A produção textual não é uma coisa alheia a nós, aos nossos sentimentos. E aí a leitura imanente é um gancho, é uma possibilidade para colocar isso em evidência, não é? Que de uma maneira geral, se a gente participa de qualquer curso de produção textual, parece que o texto é uma coisa e nós somos outra. O texto não tem nada a ver com a gente, a linguagem não tem nada a ver, né? E a gente se perde nisso aí. Bom, mas vamos dar a palavra ao Fábio, que eu estou encantado com a apresentação dele. Fábio, Tá. Deixa eu só finalizar essa questão que a Geisa está aí ainda? Tá. Estou sim, estou aqui. Tá. É porque eu caí, a minha internet deu uma caidinha, só acho que o Ciro estava falando. Depois, quando você terminar, eu quero agradecer, porque tudo que você está falando, eu estou me vendo, você falando da leitura imanente, só que eu estou me vendo em outro local. O que o Ciro trouxe, né? O que você consegue fazer na leitura imanente, você consegue fazer em vários aspectos da sua vida. Sim. É só ter constância, né? Você fazer todo dia. Isso. Presença e exercício, sem dúvida. Uma coisa que tem a ver com a sua pergunta, de como eu faço, vocês não vão imaginar, mas imagina um cara estressado, um cara impaciente, um cara extremamente arrogante e... Ansioso. É o Fábio, há 5 anos atrás. Hoje as pessoas falam, Fábio é calmo, Fábio é tranquilo. Mas eu, a partir da meditação, eu comecei a identificar quais eram os sintomas no meu corpo que começavam no momento em que eu estava iniciando um processo de estresse. Hoje eu sei, e hoje isso já virou uma questão subjetiva, né? Um hábito, uma disposição psicológica de sempre que eu vou ficar estressado, eu sinto o meu estômago arder. Então, essa foi uma coisa que eu comecei a perceber em mim, que há uma ardência no estômago. É um momento antes da minha explosão do estresse. E da ansiedade é um aperto no peito. Antes de eu me encontrar no processo de ansiedade, eu sinto antes um aperto no peito. A identificação desses elementos no meu corpo disparam
um gatilho para eu trazer ao presente essa informação e trabalhar o meu autocontrole para não me estressar. E isso funciona muito para mim. Então, acontece alguma coisa que foge ao meu controle, que esse era o meu grande problema. Se algo fugisse do meu controle, já era, acabava meu dia, acabava minha relação com as pessoas. E hoje, quando algo está fugindo, não é que as coisas não nos afetam mais, mas é que a gente começa a identificar como o nosso corpo reage naquele momento. Então, quando algo foge ao meu controle e eu começo a ficar estressado porque eu odeio perder o controle, eu sinto meu estômago arder. Quando eu sinto meu estômago arder, eu penso, já virou uma nota mental, estou entrando num processo de estresse. E aí eu crio alguns mecanismos. Eu faço uma respiração, eu mudo de assunto, eu saio, eu não entro no debate, enfim, eu faço alguma coisa que me permita não atender esse processo físico que está acontecendo comigo, não dar continuidade a ele. Agora, como que eu consigo fazer isso hoje? Foi com exercício. No primeiro ano de meditação, eu também achava que o monge estava doido, que ele estava só viajando na maionese, que isso não funcionava. Mas hoje eu consigo, a ponto dos meus amigos, da minha esposa, falar, não sei mais cadê aquele Fábio morreu, nasceu outro. Mas é o quê? É aquilo que hoje eu tenho consciência. E essa consciência vem com os estudos da leitura imanente. Nós nos constituímos naquilo que nós fazemos cotidianamente. Então, no momento em que eu me permito estar presente para os meus sentimentos físicos, mentais, no momento em que as coisas estão acontecendo na minha vida, isso vai constituindo em nós uma disposição subjetiva, um hábito, ou seja, a gente começa a conseguir identificar alguns aspectos. Tá? Mas, enfim, era só para responder a sua questão, acho que eu fugi um pouco. Então, eu vou dividir com vocês o texto, tá? Rapidinho, vou mostrar para vocês um texto que eu utilizo, que eu utilizei e que eu utilizo, que foi o último texto que eu estudei, que eu fiz, tá? Foi um artigo, onde, vocês estão vendo? A sociologia das ausências e das emergências em sala de aula. Todo mundo está vendo? Uhum. Sim. Perfeito. Então, esse é um artigo que eu peguei para fazer um estudo sobre esse assunto. Eu estava buscando entender uma categoria. A categoria era trabalho ou processo de tradução cultural ou tradução intercultural, que é uma categoria que o Boaventura Souza Santos trabalha dentro do que ele chamou de sociologia das ausências e das emergências. Então, esse artigo, eu começo a ler ele com a intenção de buscar o conceito da categoria tradução, ou trabalho de tradução, que é proposto pela sociologia do Boaventura. E aí eu começo a, por exemplo, norteado pelo objetivo de encontrar essas categorias, eu começo a fazer as minhas marcações. Então, até aqui, são marcações que estão linkadas com aquela primeira leitura que eu falei. Então, essa é a primeira leitura que eu faço do texto. Então, vocês veem que tem marcações não muito diferentes das marcações que a gente faz normalmente desde sempre, né? Com alguns elementos que eu vou colocando aqui de imagens. Por exemplo, quando tem algo que é mais importante do que que é muito importante para o meu objetivo dentro daquele texto, eu coloco uma imagenzinha de um ponto de exclamação que me remete a uma categorização de que esse ponto é importante, né? Isso vocês vão ver para que serve, como que eu utilizo essa categorização, ou enfim, essas marcações, né? E aí eu venho marcando. Essa outra imagem aqui, ó, vocês percebem? É o momento em que eu acho a categoria que eu estou procurando. Então, copiando o Ciro desenha a clave de sol nos livros dele quando ele encontra uma categoria num texto, né? E aí, como que eu estou trabalhando com o aplicativo, eu não vou desenhar, mas aí eu peguei uma imagem da clave de sol e marquei a categoria. Então, é a primeira vez que o Boaventura fala, que nem é do Boaventura, na verdade, esse texto é de uma outra pessoa, mas é a primeira vez que essa pessoa fala em tradução intercultural, que é a categoria que eu estou procurando. Então, eu marco essa categoria dessa forma. E aí, eu continuo lendo e fazendo outras marcações. Aqui, ó, eu encontrei um objetivo. Vocês estão vendo aqui?
Encontrei o objetivo. Então, qual é o objetivo da tradução? Aí eu marco para eu fazer essa linkagem da categoria com o objetivo que ela tem, né? Então, qual é o objetivo do trabalho? Oi. Objetivo é uma unidade epistemológica. Então, a tradução intercultural é a categoria. E aí, o objetivo é por que fazer tradução intercultural de acordo com Boaventura? Aí, qual o objetivo da tradução intercultural? Por que fazer isso? E aí, quando eu encontro o objetivo, esse porquê, né, esse objetivo, eu marco como transformar, ou seja, marco esse texto. Né? Então, o objetivo é porque, na verdade, aqui, eu estou entendendo o que você está falando, Silvio, é porque, na verdade, aqui, eu comecei a ler esse texto com a intenção de pegar todos os elementos que estavam ligados à categoria tradução, né? O processo de tradução, o trabalho de tradução. Mas eu acho que o teu texto, da forma como você está apresentando, já pode ir respondendo a Cida. Por exemplo, quando você marca lá a categoria, é a unidade significativa. Quando você marca aqui o objetivo, perfeito, isso é a unidade epistemológica. Então, numa primeira leitura, você já pode ir marcando. E depois de estar tudo marcado, isso facilita construir os mapas. Exato. É exatamente isso. Primeira leitura, eu faço marcando para, a partir da segunda leitura, eu vim construindo os mapas. E aí eu também faço alguns comentários, né? Então, o que eu compreendi sobre o que é esse objetivo? E aí, o que eu compreendi? Eu entendi que o objetivo do trabalho de tradução é dar voz, visibilidade, validade aos saberes tidos e produzidos como inválidos. Então, essa é o meu diálogo. Isso também eu entendo como diálogo crítico. Né? Só um instantinho, Fábio. Sim. E isso que o Fábio está fazendo é muito importante. Tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo e que, nessa pesquisa, os estudantes que fazem isso que o Fábio está fazendo, que é reconstruir o texto com a sua palavra, com a sua linguagem, isso potencializa a inteligência em mais do que 118%. Então, um estudante, uma pessoa, um leitor, um estudioso, que, além de simplesmente ler e marcar o texto, além disso, ele faz um comentário, não é, registrando o que ele entendeu e depois ele estuda, não é, em cima do que ele registrou, essa pessoa desenvolve o QI em mais de 118% em comparação às pessoas que não fazem isso. E aí tem um vídeo no site Estudo e Virtude, tem um vídeo lá que explica como que o cérebro funciona e fala sobre essa pesquisa em São Paulo. Né? Então isso que Fábio esse procedimento metodológico, né, que está relacionado à produção textual, porque a produção textual ela começa com a decomposição do texto e a recomposição concomitante, porque isso já é o Fábio ele está fazendo uma decomposição, identificando as unidades significativas e as unidades epistemológicas, e, ao mesmo tempo, já está fazendo uma recomposição no sentido de construir comentários de acordo com o entendimento dele. Então, ele já está construindo um texto sobre o texto no texto. Então, é isso que o Fábio estava falando na apresentação. Não é fazer depois, quer dizer, a imanência do texto, não é? É nesse exemplo que ele está dando aí. Então, é preciso entender, não é, quando a gente fala naquilo que a gente faz. Então, ele está provando, no que eu faço está o que eu penso. É isso que é a questão fundamental. Não é historinha para boi dormir, né? Isso é uma coisa que acontece. Isso é isso. Aqui, para esse texto, eu só vou mostrar mais isso aqui para eu entrar e exemplificar para vocês a segunda leitura que eu faço. Então, de novo, aparece aqui o trabalho de tradução, que é a categoria em que eu estou pesquisando. E aqui eu faço alguns comentários. E aí eu me faço a seguinte pergunta. O que é o trabalho de tradução? E aí eu vou no dicionário para entender o que é
tradução. E aí eu anoto aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, o que o dicionário fala sobre o que é tradução. Várias coisas que estão no dicionário. Eu deixo isso aqui registrado, porque isso me ajuda a entender o que é tradução, mesmo que o conceito dessa categoria para o autor não seja o que está no dicionário, mas entender o que o dicionário fala sobre o que é tradução me ajuda, muitas das vezes, a entender melhor o conceito que o autor está dando para aquela categoria. Né? E aqui eu coloco também, aí aqui eu vou dividir com vocês já o diário etnográfico para vocês verem que, também como que acontece, né? Tudo junto. Aqui eu estava escrevendo, eu estava lendo, e nesse momento, no momento em que eu me deparo com a palavra tradução, eu lembro de um poema do Ferreira Goulart, chamado Traduzir-se, e que foi musicado pelo Fagner e pela Adriana Calcanhoto. E aí eu lembro desse poema, lembro dessa música, vou no YouTube ouvir essa música, e essa música tem tudo a ver, né? Esse poema tem tudo a ver com a ideia de tradução do Boaventura. Então, olha, aí, voltando a responder a Geisa, olha como que, no momento, normalmente, numa leitura normal, sem estar atento para essas questões do diário autoetnográfico da leitura imanente, eu talvez lembrasse desse poema, dessa música que fez uma parte de um momento muito importante da minha vida. Mas provavelmente eu não iria largar o texto, ir lá ouvir a música e registrar o que eu senti ao ouvir essa música. Eu fiquei aqui, ó, até tem o nome do... Até eu falo sobre o psicólogo, Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. É o cara do estado de flow. Então, enfim, mostrar como que o diário etnográfico ele vai sendo também construído junto. No momento que eu estou buscando no dicionário o significado de tradução, eu me lembro dessa poesia chamada Traduzir-se e começo a me relacionar com esse texto e percebo que esse texto, essa poesia tem a ver com a tradução. E por que eu penso que isso seja importante? Porque nunca mais eu vou esquecer o conceito de categoria no contexto de tradução, porque essa música está marcada, esse poema está marcado, e eu fiz essa conexão do poema e memorizei. Não tem jeito, vai ficar memorizado. Não consigo. Tem uma coisa importante também, Fábio, que você está falando aí. Diga. Essa dinâmica que a leitura imanente provoca, né? A leitura imanente provoca isso, quer dizer, você está diante de uma palavra, é bom buscar no dicionário, conhecendo ou não dá para ficar, não, eu estou entendendo, não dá para ficar na superficialidade, não é? Quando o Fábio faz esse movimento de ir no dicionário e ir na música, o que é que ele está revelando? O caráter social do estudo. Embora ele, não é, enquanto pessoa, na sua individualidade, com tudo que ele já acumulou, ele está investigando ali, mas o poema não está no texto, o que ele buscou no dicionário foi construído por uma outra pessoa, ou seja, o ato de estudar, o ato de escrever, não é um ato, não é, isolado do mundo. Não é possível estudar, não é possível se construir, não é possível viver enquanto indivíduo. Quer dizer, a leitura imanente questiona a perspectiva liberal, não é? De valorizar o ego, né? Na medida que a gente vai tendo que enriquecer, e tem outro aspecto importante, né? O vocabulário é do tamanho da nossa liberdade. Na medida que o Fábio vai ampliando
esse conceito de tradução intercultural, o que vai acontecendo com ele? Vai ampliando o campo de percepção, o campo dos sentidos, a visão de mundo que ele tem desse texto vai se alargando, vai se territorializando. Ele vai desterritorializando aquilo que ele tinha na mente e vai territorializando com esses novos sentidos, com essas novas significações, e vai se constituindo numa outra pessoa, num outro homem, não é? De uma outra forma. Então, é preciso perceber isso, porque o que eu venho falando, não é enfatizar essa dimensão filosófica da leitura imanente, essa dimensão filosófica do estudo que foi perdida no tempo e que hoje as pessoas estudam de uma forma meramente instrumental para responder e dar resposta a nota, a diploma, não é? A certificado, né? Para poder aumentar o salário. Então, o quanto que nós somos tolhidos na tal da pedagogia bancária, não é? Quando nós nos limitamos à ideia, não é? Da formação ao ensino, a da aula, como é que nós nos limitamos? Então, essa forma de trabalhar que vocês estão vendo, não é? É muito mais libertadora, muito mais emancipatória, não é? Então, essas palavras começam a ganhar materialidade no trabalho que Fábio está apresentando para nós, né? De como ele estuda, de como ele lê. Aqui, Cida, aí aqui, ó, por exemplo, eu encontrei uma palavra que eu não sabia muito bem o sentido. Então, ela se categoriza nos momentos como uma palavra desconhecida. E aí, eu coloco aqui um ponto de interrogação, que, como eu disse, eu trabalho com uma imagem muito melhor, e também, na hora de fazer a minha segunda leitura, que eu vou escrever essas marcações, eu identifico algumas coisas. E aí, eu vou lá no dicionário e também ver a etimologia da palavra para saber o que é isomórfica, porque para o Boaventura, traduzir é identificar preocupações isomórficas entre culturas e explorar suas respectivas respostas. Então, preciso entender essa palavra que também, normalmente, num texto, numa leitura aligerada, comum, a gente não vai fazer essa busca, acaba passando, e se eu não fizesse isso, o meu entendimento sobre o que é a tradução nesse contexto ficaria comprometido. Aí, mesma coisa com cosmopolita. E aí, só para finalizar esse texto, aqui uma outra categoria que é muito importante e está diretamente relacionada com a categoria que eu estava buscando, que é a ecologia dos saberes. Eu quero mostrar como que eu marco a categoria e como que eu marco o conceito da categoria. Quando eu encontro uma categoria, eu faço essa elipse vermelha, coloco a clave de sol, e quando eu encontro o conceito da categoria, eu marco de verde e coloco uma clave de Fá. Toda vez que tem uma clave de Fá no meu texto, eu sei que tem o conceito de uma categoria. Toda vez que tem a clave de sol, eu sei que tem uma categoria. E assim eu vou marcando meu texto para, na segunda leitura, eu conseguir identificar o que eu preciso escrever. E aí vocês veem, eu tenho um monte de anotação o tempo todo no texto. Aqui, oi. Outra coisa importante, é impossível as pessoas não se fazerem presentes estudando desta forma. Impossível. Não tem como não se fazer presente, não se sentir latente, não se sentir sensível, fazendo uma leitura sistemática, pontuando, marcando, com símbolos. Não tem condições das pessoas, não vamos dizer assim, começarem a deixar a mente a vagar e tirar a concentração do texto. Uma das coisas que eu percebi que foi mais significativo nos depoimentos dos estudantes foi exatamente esse. Ciro, eu não conseguia me concentrar. Agora, com a leitura imanente, eu estou conseguindo me concentrar, eu estou conseguindo fazer com que eu seja atencioso, e essa atenção faz eu me apropriar dos conteúdos. Né? Então, essa busca da categoria, dos conceitos, né? Parece que essa é a questão fundamental. Não é só uma coisa que está sendo marcada no texto. Quando você marca no texto, você marca na memória.
Por isso que naquela figura tem exterioridade e interioridade. A objetividade e a subjetividade acontece concomitantemente. Você está marcando, é uma questão objetiva, mas naquilo que você marca, você projeta na tua mente essa marca, essa ideia, esse conceito. Então, acontece simultaneamente uma relação entre a atividade externa, você está marcando, você está vendo a figura, mas também você está marcando a sua interioridade. Então, isso é importante sublinhar, né? Para as pessoas também perceberem como é que elas também estão sendo recursivamente, como é que as pessoas vão sendo construídas na sua interioridade. Quer dizer, veja, o que Fábio está fazendo é uma estética da existência. O texto dele está muito mais bonito, tem claro de sol. Isso é uma estética da existência. Mas, ao mesmo tempo, ele está se tornando uma pessoa virtuosamente potencial em termos intelectuais. Então, você tem a existência associada à existência associada à virtude. Não é? A virtude e a estética, elas conversam uma com a outra no processo de construção da leitura imanente. Bom, passei aquela primeira leitura, que esse texto que a gente acabou de ver, né, era a primeira leitura com essas marcações, e depois eu vou fazer ou no caderno, ou aqui, como vocês estão vendo, eu uso um aplicativo chamado Evernote, onde eu faço todas as minhas anotações digitais, né? Eu uso isso aqui porque eu posso usar no celular e no computador. E aqui eu vou transcrevendo, e não só transcrevendo, mas também adicionando comentários, diálogos, impressões, significados que eu vou encontrando na segunda leitura. Então, eu venho fazendo a segunda leitura, dando mais atenção para aquelas figuras de marcação que me mostram onde tem categoria, onde tem conceito, onde é importante, onde tem comentário, onde tem diálogo crítico, onde tem diário etnográfico, e venho escrevendo tudo nesse texto aqui. Então, você vê, o objetivo... Diego. Veja só, é importante para Elione e para Sandra. Isso já é produção textual. Isso é uma produção textual. Produção textual não é só interpretação compreensiva, é todo um processo que desencadeia, conforme você está ilustrando, na primeira leitura, na segunda leitura, e isso já é produção textual. Quando você identifica categoria, você já está fazendo uma produção textual. Não é só na hora de estar escrevendo a interpretação compreensiva que está acontecendo, né? Aquilo é o ponto culminante, não é? Mas e o processo? Aonde que está o fluxo? Né? Aonde que está o empoderamento, a apropriação espacial, a territorialização? Olha aí a territorialização. Olha a geografia, olha a reconfiguração de um programa de computador, não é? Associada à leitura imanente, não é? Então, tecnologia e educação sendo utilizado pelo Fábio. Então, isso que o Fábio está fazendo é muito interessante por causa disso, né? Porque revela que a produção textual não é uma coisa pontual, é uma coisa processual. Está relacionado à sociabilidade, não é? Certo. E aqui, então, eu vou fazendo esse processo, e aqui vocês veem, o objetivo do projeto, aí eu coloco a questão norteadora principal que eu identifiquei, aí eu vou colocando a hipótese, qual é a hipótese? Aí eu vou colocando as hipóteses. O autor vem pontuando que, em primeiro lugar, uma coisa, segundo outra, e eu venho construindo isso com as minhas palavras. Às vezes eu cito, né? Às vezes a maioria das vezes eu construo com as minhas palavras para fazer a memória. Sim. Então, você responde a primeira pergunta do primeiro encontro da Elione. Como é que nós podemos fazer para garantir a autenticidade daquilo que o autor está falando? É dessa forma aí. Então, você não está inventando a roda, você está sistematizando o texto do autor, para depois você fazer um texto seu da sua autoria. Né? Mas para você fazer um texto da sua autoria, você tem que compreender a autoria do outro. Né? Não dá para... Então, aí eu acho que responde à pergunta de Elione, né? Para a gente garantir como é que a leitura imanente trabalha para garantir a autenticidade do que o autor propõe, enfim, postula, hipotetiza.
Exato. E aí eu vou construindo aqui, de forma textual, aqui, ó, aparece em algum momento um outro sentimento, uma outra ideia, e aí eu boto em vermelho, diário etnográfico, e aí eu escrevo esse diário etnográfico aqui, né, e aí me desvencilho agora de escrever sobre as marcações e faço um diário etnográfico, depois, uma vez feito o diário etnográfico nesse momento, aí, Geis, aqui, ó, nesse momento, quando eu cheguei aqui, quando eu acabei de escrever a linha 27, eu tenho uma ideia. Parece uma ideia baseada nos conceitos de Bourdieu, muito relacionada aos meus processos de seleção na faculdade, na UFAL, e me traz uma ebulição de reflexão, e eu começo a escrever sobre essa reflexão, sobre esses sentimentos que eu estou tendo, que uma frase aqui do texto me fez disparar. E aí eu escrevo aqui o diário etnográfico, depois eu retomo, anotando ali as marcações do texto, e essa é a segunda leitura. O objetivo é fazer esse texto. A terceira leitura, que já é não mais a leitura do artigo, mas a leitura desse texto sistematizado aqui, que vocês estão vendo, para quê? Com qual objetivo? Para fazer algumas marcações gráficas, que aí são, por exemplo, tabela. Aí eu começo a criar tabelas para sintetizar visualmente, porque para mim é muito importante, aquilo que está escrito acima, né? Nessa terceira leitura. Então, a terceira leitura é a leitura dessa minha produção textual aqui, com o objetivo de criar alguns mnemônicos, algumas tabelas para... eu penso que isso faz eu criar uma memória muito mais fácil. Então, eu vou fazendo algumas tabelas relacionando alguns conceitos, ó, tá vendo? E muito visualmente. Tá? No final desse texto aqui, vocês veem, eu faço o quarto momento aqui, ó, que é a interpretação compreensiva, o esboço, que é o meu primeiro... Lembra que eu separo... Aqui, ó, aqui tem outro diário etnográfico, tá vendo? Pequenininho. Me surge outra ideia, eu já anoto de novo, e no final eu faço a interpretação compreensiva, que eu divido em duas partes, e essa primeira parte aqui é o esboço, né? Que, na verdade, eu comecei a escrever, e, de fato, achei que não estava bom, comecei a ler de novo para fazer a redação de fato, e que eu ainda não fiz. Né? Então, eu parei aí. E bom, essa é... Ficou mudo só para mim ou tá mudo para todo mundo? Tá mudo para todo mundo. Travou. Ele travou lá. Daqui a pouco ele volta. Certo. Bom, mas enquanto ele volta, nós podemos conversar um pouquinho. Vamos aguardar ele. Mas eu penso que hoje é o coroamento desse módulo, né? A professora Sandra sempre pediu que isso fosse feito para que isso que o Fábio está fazendo, né, que começou, né, com a luz, né, por sugestão da própria Sandra, né, para que as pessoas visualizassem como é possível trabalhar com a leitura imanente, qual é o resultado, quais as consequências, né? E o resultado é isso, quer dizer, o resultado é o aumento do domínio sobre determinados conteúdos, né? Pronto, Fábio voltei. Voltou. Então, agora, para finalizar, eu quero mostrar a vocês, porque a terceira leitura, lembra que eu falei, ela tem o objetivo de fazer esses desenhos, esses mapas que me ajudam muito. E aí eu vou compartilhar para vocês, não é desse texto, tá? É um texto que eu fiz para a disciplina de Sociologia como aluno especial da UFAL, para um trabalho que eu tinha que apresentar, inclusive eu estava até na casa do Ciro, deixa eu ver aqui, está aqui, e eu tinha que apresentar um texto na faculdade, como aluno especial, sobre um artigo, tinha que fazer uma exposição de um artigo, a pedido do professor, e eu fiz todo esse processo que eu acabei de apresentar, e no final, em vez de tabela, eu criei um mapa conceitual. E aí vocês veem, só para vocês verem como que eu trabalho os mapas conceituais, né, aqui, né? Eu uso também esse software, tá vendo? Tá todo mundo vendo aí? Tá.
Beleza. Tá vendo? Aí eu vou construindo as ideias, umas conectadas a outras, como se eu estivesse trabalhando com um post-it. Ou seja, se não consegue fazer com software, também é possível fazer com papelzinho, né? Como o Ciro faz, inclusive. Então, as unidades significativas, aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó, categorias. Então, eu boto aqui, todas as categorias são importantes no texto que eu tenho que expor. Sociologia pública. Aí, do ladinho, eu puxo uma seta e coloco quais são os autores que trabalham com essa categoria para eu poder me apropriar dessa categoria. Né? A outra categoria era intelectual. Fiz a mesma coisa. Peguei os autores que trabalham com essa categoria para eu poder ler sobre essa categoria. Do lado, eu coloco o conceito, né? O conceito de sociologia pública no texto. Aí, registro. O conceito de intelectuais no texto. Aí, registro no outro papelzinho. O conceito de ensino sociologia no texto. E só aí um instantinho, Fábio. Só um instantinho. Veja só. Isso que Fábio está mostrando para vocês é como eu trabalhava a disciplina de sociologia. Eu não dava aula. Os alunos, cada aluno, não é, eles apresentavam o que eles tinham se apropriado dessa maneira aí, não nessa maneira gráfica. Eles levavam em papel pautado, né? E, às vezes, levava na tabela, no PowerPoint. Mas o que acontecia no curso da sociologia? Em vez de eu ficar lá falando o que vários autores falavam e eu ficava explicando, eu não explicava. Os alunos é que apresentavam e, a partir da apresentação deles, é que havia a reflexão. Vocês imaginam o seguinte, de cada aluno fazendo todo esse processo que o Fábio está mostrando para vocês. Vamos dizer o seguinte, uma turma de 40 estudantes fazendo exatamente isso que Fábio está fazendo. Qual é o resultado durante 6 meses os alunos fazendo isso? Não é? Uma coisa é você sair apresentando baseado na opinião, mas outra coisa é apresentando o que é a categoria, quem são os principais autores, quais são os conceitos. Nesse caso aqui, as ideias eu não consegui fazer, né? Na verdade, nesse momento, eu não conseguia identificar as ideias que eram importantes, e aí eu deixei em branco. Mas já dá para ver como que eu vou trabalhando cada elemento dentro das unidades significativas. Nas unidades epistemológicas, aí eu pego uma outra chave só para as unidades epistemológicas, e à medida que eu vou identificando, eu vou trazendo elas para cá, né? Isso já na terceira leitura, né? Eu faço a primeira, a segunda, a terceira, com o objetivo de criar esses mapas. Então, eu identifico o problema, marco aqui. Depois, iniciativas favoráveis, né? Eu não sei porque que eu chamei isso aqui assim, mas por algum motivo. E aí eu crio. Hipóteses. Quais são as hipóteses que eu encontro? Aí eu coloco, vou marcando aqui nos papeizinhos. Aí você está vendo aqui que tem coisa de diálogo aqui. O que é isso? Aqui era onde eu estava fazendo diálogo crítico. Me dava uma ideia sobre alguma coisa, eu queria discutir com o autor, eu vinha aqui e falava, faço uma pergunta para o autor. Como lidar com a operacionalização de conceitos, temas e categorias em sala de aula sem incorrer em leituras problemáticas? Né? Ou seja, eu faço uma pergunta para o autor. Isso está questionando, está interrogando. Exato. E aí eu marco dessa forma. Se eu estiver fazendo no caderno, eu marco no caderno. Aí aqui, metodologia. À medida que eu ia identificando a metodologia utilizada, eu ia marcando. Objetivos. Aí aqui também, ó, os objetivos específicos que eu identifiquei, o objetivo geral do texto. E aí, de novo, faço um comentário em cima do que era o objetivo do autor. E aí, para finalizar, mostrar para vocês um mapa geral aqui, ó, sobre a minha socialização, né? Eu fui fazer a socialização e a socialização foi feita. Aí eu fui identificar o perfil, aí fui andando pelo texto de forma gráfica para fazer a minha apresentação. Então, aí, ó, o objetivo, apoiar-se em artigo, objetivo, discutir os dados sobre o perfil dos docentes do ensino médio no país a partir das informações presentes no Censo Escolar de 2013, realizado pelo INEP. Aí, onde que ele estava
Onde que ele se apoiava? Apoia-se em artigo, Ciência e Ideologia na Prática. E o que eu fiz? Fui ler esse artigo no qual o autor estava se apoiando para escrever o artigo que eu estava lendo, que eu tinha que expor. E assim eu vou construindo todos os momentos do texto, tudo que eu vou identificando para ir fazendo os movimentos que serão os movimentos da minha apresentação. Basicamente, cada seta dessa daqui se transformou num slide onde tinha um resumo disso tudo, mas que, quando eu via aquele slide, eu já sabia tudo que eu tinha que falar, tudo que eu já tinha apreendido desse estudo. E aqui também são mais... Aqui um diálogo bem crítico, por exemplo, intelectual neutro, que era uma coisa que ele estava discutindo. Aí eu faço uma discussão com o autor. Parece uma ingenuidade crer que possa existir um conceito neutro de intelectual, sendo essa categoria largamente trabalhada por outros autores, como Gramsci, Giraud, especialmente no contexto dos professores, e Bourdieu no contexto do campo científico. Então, eu vou discutindo com ele. Aqui nesse texto, eu já tinha de alguma forma, como discutir com ele, discordar, e isso tudo a gente vai construindo. E aí, para literalmente finalizar, eu vou voltar para a apresentação. Voltar para a apresentação aqui. Para finalizar, por que eu adotei a leitura imanente e, independente das formas que personificamos para cumprir as nossas funções na sociedade, o que nos constitui como seres que somos são as atividades que exercemos dia após dia ao longo da nossa existência. Ora, se é assim, se o meu fazer é o que faz de mim aquilo que sou, penso, sinto e faço. Então, vou reler. Ora, se é assim, se o meu fazer é o que faz de mim aquilo que sou, penso, sinto e faço, então não vejo melhor solução. Farei do estudo o meu modo de vida a partir de então. E é assim que eu finalizo essa apresentaçãozinha. Menino, você arrasou, Fábio. Você na apresentação... Eu olhei quantas pessoas estão aqui, né? Para mim, aparece todo mundo, aparece 8 pessoas na tela, mais 7 pessoas que eu não consigo visualizar. E aí eu lembrei do prefácio da edição francesa de Marx, do Capital, quando Marx fala, né, que o capítulo da mercadoria é um dos mais difíceis, que quem conseguir passar pelo capítulo da mercadoria vai ter o prazer de... Ele fala assim, de ter a chance de atingir seus cúmulos luminosos. Então, assim, quem não veio para a aula hoje, perdeu. Porque acho que o que Ciro ficou esse tempo todo explicando, você conseguiu materializar, fazer com que a gente visualizasse isso de forma brilhante. Assim, eu estou muito, muito, muito encantada com a tua apresentação, porque instigou a gente a querer. Eu já tinha dito isso no início. O Ciro fez eu querer estudar logo no início, assim, encantada com a forma como o Ciro fala, como o Ciro apresenta, a quantidade de coisa que o Ciro já estudou, inspira a gente, né? Que ele tem um acervo assim mental de leitura que você fica, como que o Ciro leu esse tanto de coisa? E hoje você falando assim me trouxe algumas memórias de estudo. Eu fiquei tentando lembrar quando foi que eu já estudei de verdade na minha vida. E tudo isso que óbvio que eu não fiz o quarto passo, né? Eu consegui identificar até o terceiro passo, coisas que eu já fiz quando eu estudava para o concurso, que foi o único momento da minha vida que eu estudava com vontade, com prazer mesmo, com tesão. Foi quando eu peguei gosto pela leitura, pela análise, eu fazia esses mapas mentais, eu fazia essa primeira leitura, marcava no texto, depois eu voltava, eu gastei vários cadernos, eu não tinha esse domínio da tecnologia que você tem, mas eu gastava muito caderno, porque eu transcrevia praticamente as legislações, o material que eu estava estudando, eu transcrevia e depois eu fazia mapas mentais em folhas de ofício. Então, assim, eu era bem organizada, eu fiquei com saudade da pessoa que eu era. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui me identificar muito com essa construção de si que você faz pela leitura. Eu consigo identificar essa construção de si que eu faço, por exemplo, no exercício físico, que é o mesmo princípio. Então, assim,
pelo menos uma parte da minha vida eu estou desenvolvendo, né? Estou presente, que é no desenvolvimento do meu corpo. E agora falta essa parte do desenvolvimento da mente. Então, assim, às vezes eu até me sinto muito culpada por perder muito tempo, entre aspas, na academia, que é o único lugar onde eu me sinto presente, como eu coloquei, né? Que eu sinto que eu estou fazendo algo por mim. Mas agora eu percebi que esse sentimento que eu tenho quando eu estou, por exemplo, fazendo um exercício na dor, eu posso ter quando eu estou estudando. Então, assim, eu lembrei que isso é possível. Então, assim, muito, muito obrigado mesmo pela apresentação de hoje. Foi muito, muito motivador, que eu estava precisando, assim, de visualizar o que o Ciro fala, que a gente sente quando o Ciro fala. A gente sente, mas a gente fica buscando como fazer. Sim, mas como é que eu faço? A gente fica naquela ânsia, que como a Cida, como a Francisca, por isso a Sandra. Que eu... Foi muito bom, parabéns, viu? Valeu. Por isso que eu achei que ia ser interessante mostrar esse como faço, justamente por isso. Também porque eu me coloquei no meu lugar, no momento que eu estava aprendendo, e eu me senti muito angustiado também. O Álbio está com a mão levantada, depois Ciro, depois Cida. Álbio. Boa noite, espero que todos se encontrem bem. Parabéns, Fábio. Foi muito legal te ouvir, aprendi bastante e tu tiraste uma carga, porque eu estava tentando, claro, obviamente, né? Estou no início desse processo, então não dá para fazer nenhuma comparação. Mas tirasse uma carga no sentido que eu digo de pensar um pouquinho o método, porque nós nunca aplicamos o método da maneira pura, né? Somos carregados e atravessados por diversas experiências. Aquilo que me constitui está junto comigo na hora que eu vou aplicar o método, seja da leitura imanente, seja qualquer outro método. E eu estava percebendo isso quando fui nas duas tentativas, que alguns passos se atravessam sobre outros, e acontecem de maneira simultânea, e eu vou carregando algumas experiências já vividas. Eu escrevi um texto a partir da tentativa de fazer uma leitura imanente e apliquei numa leitura para preparar uma aula. Quando eu fui escrever o texto, eu sempre fui muito objetivo na escrita. E após a leitura imanente, escrever o texto, aquilo rendeu de uma maneira diferente. O texto ficou... Uma coisa que o Ciro comentou nas primeiras aulas, o texto ficou grande. E bacana. Depois, claro, você vai recortando, tirando, mas a escrita melhorou bastante. E a aula, perguntei para os alunos como é que foi a aula, e eles falaram, não, foi bacana. Foi melhor que as aulas anteriores. Parece que a explicação foi mais concisa, mais clara. Então, muito legal isso que tu falas. Acho que vai me ajudar bastante nas próximas tentativas de fazer leitura imanente. Eu acho que o que é fundamental nesse processo são as perguntas, né? Perguntar para o autor. Porque nós somos educados na escola a responder perguntas, nós somos treinados a dar respostas, mas não somos treinados, motivados, provocados a perguntar, né? Como é difícil fazer uma boa pergunta. Nós temos um problema antes de começar a leitura imanente e um depois, né? O problema antes é você conseguir escrever. Eu brinco com o Ciro, né? Eu venho de uma primeira formação que é a publicidade, onde eu tenho que passar uma ideia em um slogan, com duas palavras, né? E aí, isso era muito fácil para mim, eu fazia slogans todo dia, e depois da leitura imanente, nunca mais eu fui capaz de fazer um slogan na minha vida. Ciro. Eu penso que a apresentação do Fábio hoje foi brilhante, mas eu penso também que a apresentação da Luz no encontro passado foi brilhante, né? Eu penso que foi muito importante para todos nós, não é? O Fábio mostrar essa maneira operacional, objetiva, não é? Como é que cada um vai construindo a sua possibilidade de apropriação do conhecimento de acordo com a sua história de vida, né? Então, isso que Fábio apresentou é o resultado não só do momento da leitura imanente, é toda uma trajetória de vida, e veja, né, a associação que ele faz da leitura imanente, né,
que é aquilo que o Simplício diz do lugar do professor na cidade, que é esculpir seres humanos, né? Então, esculpir seres humanos pela linguagem, o avô dele fazia com determinados instrumentos, e estava trabalhando a alma dele do mesmo jeito. Então, é toda uma vivência, toda uma singularidade que ele traz, não é? Eu penso que foi muito... que as sugestões de Sandra foram muito... foi ouvida, foi apreendida e foi materializada. Então, eu também estava sentindo falta disso, e vejam só, eu não sabia como fazer isso, não é? Eu, quando Fábio estava aqui, a gente fazia, ele viu eu trabalhando, e aí, com certeza, deve ter ajudado a ele a ampliar os horizontes e fazer melhor, né? Porque quando a gente vê uma pessoa fazer e a gente tem vontade de fazer, a gente faz melhor. E aí, só para concluir, né? Só para concluir, eu acho que não é isso que Fábio conseguiu fazer é porque pressupõe um estudo vigoroso, né? Um estudo que se dá o direito de sair fora do tempo para poder viver o estudo como ele deve ser vivido, né? Mais do que não estar treinados a fazer pergunta, o que nós não estamos nós não temos o hábito e o costume de estudar. Aliás, é o seguinte, nós não sabemos o que significa estudar, o que é estudar. Eu estou falando isso na formação dos cursos de licenciatura, na formação de professores. Ora, se a formação de professores, e eu vou ser radical, de uma maneira generalizada em todos os cursos de licenciatura do Brasil e do mundo, as pessoas não sabem, se perderam o sentido do estudo, que estudantes, que professores nós estamos formando, né? E só para concluir, o que eu penso é o seguinte, a pesquisa começa com o estudo. É muito difícil as pessoas, né, concluírem uma tese, concluírem uma dissertação, concluir uma pesquisa empírica se elas não sabem estudar, se elas não sabem fazer isso que Fábio fez. Fica muito difícil das pessoas apresentarem e defenderem uma tese numa banca, um artigo num encontro. E, na medida que as pessoas fazem isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não é? Então, vocês imaginam como o desenvolvimento intelectual, não é, que essas pessoas desenvolvem. O que eu quero, para terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte, não é? Marx estudava desta maneira desde o ginásio. Desde o ginásio, Marx estudava dessa maneira. Então, não é surpresa para nós, não é, Marx se tornar um grande intelectual. Né? Weber foi internado durante a vida dele 3 vezes por estudar desta maneira. Então fica muito fácil para nós, né, descobrirmos como nós podemos refazer e nós transformarmos a nossa existência naquilo que a gente quer. Se a gente quiser ser um químico, a gente tem que se transformar em químico. Se a gente quiser ser um grande engenheiro, mesma coisa. Se a gente quiser ser um escritor, o caminho é esse aí, não é? A Alda Judite Alves, ela fez uma pesquisa nas dissertações e teses de doutorado no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e ela chegou à seguinte conclusão: 70% das teses e dissertações são de péssimas qualidades. E por que é de péssima qualidade? Porque as pessoas não sabem fazer revisão bibliográfica. O que Fábio fez é uma técnica de revisão bibliográfica. A leitura imanente é uma técnica, é uma tecnologia não capitalista, não instrumental, não positivista, de como nós podemos fazer revisão bibliográfica. E fazer revisão bibliográfica significa fazer revisão da nossa vida, da nossa existência. Não é? É colocar nós diante do espelho. O que eu fiz até hoje de mim, como é que eu vivi e como que eu quero viver. Não é? Conhece-te a ti mesmo.
né? Então, a leitura imanente recupera essa frase do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, e aí a gente pode ir para a meditação, a gente pode ir para onde a gente quiser. Mas o que está colocado pela leitura imanente é um esforço, é uma tentativa de responder à pergunta de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, e quanto mais nós estudamos, mais nós nos conhecemos, até a morte, né? E aí os alunos me perguntavam, mas Ciro, demora muito tempo. Aí eu devolvia a pergunta para os alunos. A sua vida é importante ou a sua vida não tem importância? A sua vida é algo banal ou é algo vital? Se é vital, o estudo, não é? O estudo é o que mantém a sua vida. O estudo é a energia da potência do corpo. É isso que é o estudo. É a energia da potência do corpo. Energiza a gente não desistir da gente. Bom, gente, é tudo que eu queria para falar. Foi muito Cida. bom. Parabéns, Fábio. Valeu. Muito boa a sua apresentação, Fábio. Eu fiz aqui 3 perguntas bem objetivas que eu fiquei curiosa em relação a como você construiu a partir da leitura imanente, como você conseguiu aprender as categorias, as unidades e tal. Então, veja só. Primeira coisa, a gente sabe que a leitura imanente não é uma leitura aligerada, né? Então, eu queria saber se você lembra quanto tempo você precisou para fazer todo esse trabalho que você fez a partir da leitura imanente. Questão do tempo. Quanto você gastou, quanto você usou. O segundo questionamento é na primeira leitura que você conseguiu identificar as categorias? E a outra é em relação, por exemplo, no mapa, ali onde a gente tem o diálogo crítico, né? A gente tem o diálogo crítico, aí vem os mapas, as unidades significativas, as unidades epistemológicas, a questão norteadora, né, para a gente poder chegar na compreensão. Eu pergunto a você, quando diz que a leitura imanente, o professor Ciro disse que ela não é uma camisa de força, o texto ele vai dar o direcionamento. Você tem a flexibilidade de colocar ali. Veja que você não seguiu, como diz, não é uma camisa de força, né? Conforme o artigo ia mostrando, aí você ia jogando. O texto ele não traz a hipótese, aí o que é que ele traz? Aí você ia colocando, pontuando. É nesse sentido, né? Que não é a camisa de força. É o texto que vai... Vou começar a te responder rapidinho pela última. Não é uma camisa de força no sentido que nós podemos colocar, como eu fiz, as nossas experiências, eu identifiquei no meu processo um método dentro do método. Quando eu falei que a gente usa inferência, eu criei ali alguns momentos que eram importantes para eu identificar, e criei, por exemplo, dividi o meu estudo em 4 etapas, né? Cada momento eu uso 4 etapas, primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. Então, eu comecei a construir o meu método de fazer o método da leitura imanente. Então, eu acho que não é uma camisa de força nesse sentido. Você não precisa ficar presa exatamente do jeito que está ali. Aquele ali foi o jeito que o Ciro concebeu no momento que ele estava fazendo as pesquisas, e depois do primeiro momento, da primeira concepção dele, a leitura imanente já se transformou. Ela não tinha algumas etapas, hoje ela tem outras, e acredito que no futuro terão outras. Então, não é uma camisa de força nesse sentido, no sentido que nós podemos colocar alguns elementos que a gente acredita que vai nos ajudar, para nos ajudar. Então, nesse sentido. No sentido de, se é na primeira leitura que eu identifico as categorias a gente identifica já quando você está lendo um texto, sem buscar, como foi o meu exemplo, né? Eu comecei a ler o meu texto indo atrás de uma categoria. Então, isso já define o meu norte. Então, eu quero ler esse texto porque eu quero entender a categoria X. Quando você não entra no texto com esse objetivo, como a gente identifica os métodos, as categorias? O título traz as categorias. Quando é um artigo, as palavras-chave do texto são as categorias importantes que o autor vai trabalhar. Num livro, os capítulos são, teoricamente, normalmente, trazem as categorias importantes que estão no texto.
Então, quando a gente vê lá embaixo do resumo do texto, aquelas palavras-chave podem ser entendidas como categorias. E a gente pode já inicia a leitura do texto sabendo que as palavras-chave são importantes naquele texto. O autor está dizendo para a gente que aquelas palavras-chave são importantes, elas são chaves para entender o texto. E aí a gente a primeira coisa que a gente faz no texto, vai lá no título, identifica palavras-chave ou categorias no título, por exemplo, no título que eu trouxe. Sociologia da ausência e sociologia da emergência na sala de aula. Quais são as categorias? Sociologia da ausência e sociologia da emergência. São duas categorias que o Boaventura traz. Então, já está ali no texto. Se a gente for ler a palavra-chave, essas categorias estarão lá também. Então, é o primeiro aspecto que a gente identifica ali as categorias. Fábio, deixa eu conversar uma coisa com a Cida. É o seguinte, veja só, o que é a leitura imanente? É um modo de vida contra-hegemônico. Não tem tempo demarcado para as pessoas se apropriarem da categoria. O que a leitura coloca é o seguinte, o nosso tempo de vida e o processo de alienação impede que nós nos apropriemos do tempo para nós nos recriarmos a nossa humanidade. Essa que é a questão. A questão é o seguinte, a questão é nós convertermos a nossa vida em ócio. E é como os gregos viviam e como eles pensavam. Então, a leitura imanente, ela existe não para pensar quanto tempo é necessário para fazer isso. A leitura imanente é o inverso disso. É fazer da vida o tempo todo de estudo. É isso que é a questão. A questão não é o tempo que leva para fazer. A questão é nós devemos de ter o tempo socialmente necessário para que a gente faça isso. Estudar é lutar, não é? O estudo, isso que o Fábio fez, ele teve que lutar contra o tempo da televisão, contra outros afazeres que exigem, não é, que ele assuma, não é? Então a questão fundamental é que nós merecemos viver estudando e nos enriquecendo. Essa que é a questão fundamental. Então, a questão fundamental é sair dos 50 minutos da hora-aula, é sair dos 2 anos do tempo do mestrado, é sair dos 4 anos tempo do doutorado. É a gente pensar que estudar é viver. Ué, se estudar é viver, eu vou marcar a hora para mim viver? Se estudar é viver, eu quero viver... se eu pudesse beber o segredo, né, do Elisi, eu me tornaria eterno. Então, não tem tempo para estudar. É como... E essa é uma perspectiva de Epicuro. Epicuro, ele propõe, não é, o estudo como terapia, não é? Marco Aurélio propõe o estudo, não é, como meditação. Então Sêneca propõe o estudo como a conquista da tranquilidade da alma. Qual é o tempo que é necessário para alcançar a tranquilidade da alma? Então, nesse sentido, o estudo é um direito humano. É um direito humano de se fazer humano. E não tem tempo para isso. Só termina com a morte. Não é? Então, sai daquela lógica do ensino, sai da lógica da escola. A leitura imanente não é curricularizável. Não é curricularizável. Não pode colocar no currículo. Não é? Mais uma coisa. A gente entende que a leitura imanente é um modo de vida, tá? Isso aí é certo. Agora, no caso específico desse material que Fábio se debruçou sobre ele, numa atividade específica, a gente não tem momento de começar e ela não tem que ser concluída? Quando concluir, você começa, quando concluir, concluiu. O Fábio mostrou que ele não concluiu, porque as ideias ficaram em branco. Não tem problema não concluir.
O problema da leitura não é acertar ou errar, concluir ou deixar concluir. A leitura imanente é só uma sugestão para nós nos encontrarmos como estudante na vida. Estudar no mundo, convivendo com os outros. É isso, a leitura imanente não tem tempo para finalizar. Na verdade, a leitura imanente é infindável. Eu nunca consegui, na minha vida, terminar uma leitura imanente. Não consigo. Porque a gente estava discutindo isso no final de semana passado, né? Eu, Ciro e um amigo. A leitura imanente não termina. Não existe um ponto para terminar. Você vai estar sempre trabalhando esses momentos. E depois que você sai de cima do texto, você vai começar a fazer isso dentro do ônibus, falando com você mesmo. Essas questões vão continuar em você, vão vir novos diálogos que você vai tentar registrar no celular. E esse processo, ele permanece diariamente. Eles só vão se acumulando. A categoria X, daqui a categoria Y, e a gente vai registrando tudo isso no momento que a gente vai podendo. Então, eu penso que hoje a leitura imanente, o estudo, ele acontece na minha vida desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E, às vezes, não me deixa nem dormir, porque eu fico fazendo diálogo crítico, fico pensando sobre aquelas categorias deitado. Então, eu acho que não termina nunca. Cida, só para diminuir a sua angústia, somos nós que temos que terminar com a leitura imanente, dar um basta. Mas isso não significa que a leitura imanente termine. Nós temos que dar um basta. Eu tenho que fazer um trabalho para apresentar, como o Fábio fez um trabalho e apresentou. Ele chegou e apresentou, e, pelo que eu sei, a apresentação foi brilhante, não é? Mas isso não significa que ele terminou de estudar aquele autor, porque ele descobriu novos autores, novos ganchos, novas relações. Por isso que estudar é viver. E estudar é ampliar o campo de percepção. Então, enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos estudando, nós estamos ampliando o sentido da nossa existência e o campo de percepção. Quando é que isso termina? Com a morte, não tem como terminar. A gente que tem que terminar. A escola pede que eu apresente um trabalho. Então terminei e vou apresentar. É assim. Mas isso não significa que... Então, a gente vive esse drama. Então, a leitura imanente tem essa coisa, né, da tragédia e do drama. A gente quer continuar estudando, quer continuar, mas tem que entregar. O artigo, me pediram para escrever um artigo. Aí eu escrevi 126 folhas. Mas era 25, Ciro. Aí, então, eu transformei o artigo em 61 folhas. 126 para 61, aí mandei para o cara. Ciro, 25... deixa eu fazer a síntese do seu artigo. Eu falei, pelo amor de Deus, pode fazer a síntese. E ele foi fazer para lá a síntese, não é? Porque é um troço de amputação que me faz mal. Eu não sei escrever artigo, eu sei escrever livro. Agora, escrever artigo, para mim, é quase um parto, né? De tanta dor, de tantas ideias que não cabem em 25 páginas. Então, o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer uma coisa só. A leitura imanente expõe a contradição da sociedade capitalista. E estudar é uma arte. Estudar nos ensina a saber viver. E isso, no capitalismo, gera uma contradição muito grande, não é? Gera essa angústia, essa sua ansiedade de chegar. Mas quando termina? Então, a leitura imanente faz isso aparecer. Mostra para nós o quanto o estudo é tão importante e o quanto a sociedade nega o tempo necessário para a gente estudar. Então, a leitura imanente, ela quer esboçar isso. Ela quer destampar, não é, o cinismo da sociedade de dizer que a educação é importante, que o estudo é importante, e ninguém estuda. Essa que é a questão fundamental, né? Mostrar que nós não somos livres para estudar. Os professores não são livres para estudar.
É isso que a leitura imanente tenta problematizar sociologicamente. Né? Conhece-te a ti mesmo? O que significa ser um estudante? Mas eu acho que Jailson também queria falar, Fábio. Aí a gente encerra com a fala do Jailson, que já são 21h03. Então, sim, eu só queria também parabenizar o Fábio, que tanto o Fábio quanto a Lu, que apresentou a semana passada, me fizeram assim compreender mais sobre a leitura imanente, e o Fábio trouxe uma coisa mais simples que a gente usa. Eu acho que a gente usa essa separação frequentemente, e muitas vezes a gente não sabia que talvez fosse uma leitura imanente, mas também devido à persistência, à forma com que ele fez, mostra o tempo dedicado à leitura, então faz com que ocorra a leitura imanente. Agora eu estava pensando aqui, quando a Cida falou na questão do tempo, e daqui a 2 anos, se Fábio pegar esse mesmo texto aí que está salvo, com essas marcações, e quando ele for ler de novo, será que os pensamentos vão ser o mesmo? Será que ele vai ter ideias diferentes sobre o mesmo texto? Certo? Então é uma coisa que acho que como o Ciro falou, que não é uma coisa de agora, a leitura imanente é uma coisa para sempre. Hoje a gente tem uma visão, amanhã pode ter outra sobre o mesmo texto, sobre as mesmas marcações. Então, parabéns, Fábio, obrigado por hoje também. Valeu, obrigado. Valeu. É processo, né? Processo. É sempre a leitura imanente é esse processo aí o tempo inteiro, que é o processo de formação de si. Isso é o processo de formação de si. Isso é o processo. Quando eu falo em formação de si, quando aparece lá, não é, no kit o nome formação, isso é formação de si. Só um instantinho para a gente encerrar. Jailson, é o seguinte, a leitura imanente, na verdade, revela, em termos de registro, o que normalmente nós fazemos de maneira arbitrária e assistemática. Quer dizer, muitas pessoas estudam, mas elas registram o que é o estudo e como elas estudam. Então, fica uma lacuna. Então, a leitura, o método da leitura imanente é mostrar, né, que muitas vezes nós fazemos tudo isso no cotidiano. O que nós não fazemos? Registrar. E aí tudo isso se perde na história. Não é? E aí é importante registrar, porque o registro do estudo tem a ver com a nossa vida. Então, esse momento que o Fábio estava estudando e que registrou e mostrou para nós, se ele não tivesse feito esse registro, todo o tempo dedicado àquilo tinha se evaporado. Quer dizer, ele não ia lembrar hoje o que ele tinha estudado do texto do Boaventura Souza Santos. Então, a leitura imanente é isso, é registro, é memória, não é? Isso é fazer história, isso é fazer geografia, isso é se apropriar do espaço de vida na casa, na escola, isso é a reterritorialização da nossa existência mediado pelo estudo. Quer dizer, a gente mata a cobra e mostra a cobra, né? Bom, eu estou muito feliz. Tchau. Fábio, queria lhe desejar também uma noite maravilhosa. Descobri que você é budista, hein? Que coisa boa! A apresentação foi brilhante. Mais na filosofia que... Então, assim, a gente vai deixar a avaliação para a próxima aula, porque demanda um tempo mais específico, né? E a gente agradece muito e dá boa noite a todos e a todas. Um abraço. Minha gente, a gente não ia conversar hoje, não era? Sobre a gente vai... Não, a gente vai marcar uma reunião, Cida. Uma reunião específica para conversar contigo sobre as suas demandas, tá bom? Pronto, então tá certo. Então, tudo bem. Tá, tchau. Tchau, pessoal. Não sai não, Fábio, que eu quero... Não sai não, estou por aqui. Eu tenho um autor que diz que o estoicismo é o budismo com atitude. Então, eu acho que eu sou mais estoico que budista. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que tu vai fazer amanhã, 2 horas? Amanhã, 2 horas. Amanhã é quinta-feira? Eu ia estudar. Porque é o seguinte, tem uma professora da agronomia que me convidou para fazer uma exposição para os alunos dela, que são pessoas de agronomia e zootecnia e estão no 3º, 4º ano. Tu não tem condições de fazer essa apresentação para depois a gente conversar com os estudantes? Posso fazer. Pronto, 14 horas. Eu vou mandar